amados e amadas, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo ao Senhor Jesus uma chance luminosa de esclarecimento aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Agradecemos, Senhor, termos conseguido chegar até aqui. Algumas pessoas com mais facilidade, outras com mais dificuldade ao longo do dia, mas enfim, aqui estamos de coração aberto, pedindo ajuda dos amigos espirituais desta casa, pedindo ajuda aos nossos anjos de guarda que se ocupam conosco 24 horas por dia. Pedimos então a ajuda desses amigos do bem e com as bênçãos de Jesus, pedimos para que a nossa reunião ela seja abençoada, no sentido de que a nossa alma seja cuidada, que o nosso coração seja aliviado, que a nossa mente seja limpa de pensamentos negativos. Que a paz do bom Deus esteja conosco, que assim seja, graças a Deus. Bem, amados e amadas, é sempre uma alegria voltar para o primeiro centro espírita que eu conheci quando vim para o Rio de Janeiro em 1998. Então, é sempre muito bom voltar para o meu primeiro lar. O meu primeiro lar foi o Centro Espírita Maria Madalena, na época ainda de Dona Aurora. E fui agraciado pela Igara. A Igara deu para mim um tema que é uma alegria. Eu nunca falei de Sócrates e Platão, eu acho que nunca falei. Difícil os centros se ocuparem com a parte da introdução. Geralmente pula logo para o primeiro capítulo. E coube a mim o final. Eu acho que isso aqui não está funcionando. Está funcionando, não. Não está funcionando. Eu acho que está sim. Mas aí você só ruído. Melhorou. Ah, tá. Muito bem, gente. Então, a Igara me deu a parte final da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A introdução é dividida em 4 partes. E a quarta se dedica ao resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, para mim, eu, humilde professor de História, é uma alegria enorme falar de Sócrates, falar de Platão. Olha, eu estou sentindo que não está funcionando, eu não vou insistir. É porque é sempre bom o microfone para poupar. Mas olha só, hoje nós vamos dar conta de um sentido para a filosofia que não é comum. Um sentido espiritual para a filosofia. De modo geral, se tem a ideia do filósofo como, ou filósofa, aquele homem, aquela mulher que estudaram bastante, se tornaram doutores em uma determinada área da filosofia e falam coisas que a gente não entende. Bem, só que hoje a gente vai ver filosofia de uma outra maneira. E a gente vai ver como que Sócrates, nada mais, nada menos do que Sócrates, foi um médium. Muito bem. O texto da noite, eu tenho até que hora? 10 para as 9. 10 para as 9 é bom. Então, olha só. A gente vai dar conta de um momento do Evangelho segundo o Espiritismo em que Kardec, no item anterior, o item 3, trata das notícias históricas. Então, você vai entender quem eram os samaritanos, quem foram os saduceus, os fariseus, os publicanos. Aí Kardec para de falar sobre isso e inclui Sócrates e Platão. Tudo bem. E Kardec fala o seguinte: eles foram, Sócrates e Platão, os precursores das ideias cristãs e do espiritismo. Vamos entender esse negócio então. Hoje é a noite em que a gente vai
entender um pouco melhor sobre o que Sócrates, o que Platão tem a ver com doutrina espírita. Vocês, todos nós, conhecemos a parábola do semeador. E o semeador saiu a semear e jogou as sementes em várias terras. Tem aquela terra dura, a semente ficou lá, vieram os pássaros do céu comer a semente. Tem a semente que caiu na terra com pedra. Logo, a semente germinou, mas como as pedras impediam que as raízes crescessem, veio o sol, puxou. Teve a semente que cresceu junto com o espinho. Os dois cresceram juntos, o espinho foi lá e sufocou a plantinha. E por último, o solo bom, onde caiu ali a semente e deu para cada semente 100, 30. Legal. Só que ninguém falou do lavrador da terra. Falaram do semeador. Mas se teve terra boa, foi porque foi lavrada. Se teve terra boa, é porque teve homem, teve mulher, que trabalharam muito, suaram. O companheiro estava falando do sol, calor, na verdade, o calor. Pois é. Então, teve alguém no campo que trabalhou duro para preparar a terra, porque não basta o solo ser bom, ser fértil, a terra tem que ser trabalhada. Precisa do lavrador, da lavradora. Alguém preparou aquela terra boa para que a semente, uma vez jogada, germinasse e desse os frutos. As plantas vão dar os frutos. Muito bem. Pensa no seguinte. Você sabe da frase que Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Agora imagina a humanidade. Não um plano para vocês individualmente, mas para a humanidade da Terra. Imagina Deus ter um plano para o planeta Terra. Grandioso. A gente não consegue alcançar direito isso, mas a gente consegue perceber algumas fases do plano. A gente pode entender que Deus planejou, Jesus administrou, está administrando ainda o plano. Mas existe a necessidade de quem vai executar o plano. Esse plano, ele não é para ser executado com o nascimento de uma pessoa, ainda que fosse Jesus. Esse plano não acabou com Kardec, não. O plano é muito longo. O plano, quando você observa a caminhada da nossa humanidade, nós em outras encarnações, o plano é de milhares de anos. Milhares de anos. E ao longo dos milhares de anos, nós vamos ter sementes de ideias que vão sendo jogadas para a humanidade. Mas se a terra não for cuidada, a semente ela não vai servir ao seu propósito. De que terra estamos falando? De que terra falava Jesus na parábola do semeador? Dos nossos corações. Estamos falando dos nossos corações. Os nossos corações, eles precisam ser preparados para que venha a ideia de alguém mais avançado do que a gente. E aí encontra no nosso coração lugar para germinar. É por isso que vai ter gente para quem o Espiritismo não vai dizer nada. Vai dizer nada. Por outro lado, vai ter gente que vai dizer: eu li o Livro dos Espíritos
E eu comecei a achar muito engraçado, porque eu li coisas que eu já achava, eu já pensava aquilo. E eu me encontrei em um lugar com um pensamento parecido com o que estava na minha cabeça, porque a alma já estava preparada. Kardec veio no momento certo. Não poderia ter vindo 100 anos antes. Não poderia. O Espiritismo, segundo ele, morreria. Veio no momento adequado. Jesus, há 2 anos atrás, veio no momento adequado. Porque todos os profetas que vieram antes dele prepararam o caminho. Falaram sobre o Messias. O que o Messias ia fazer? Ele vai curar os cegos de nascença. O Messias vai curar os coxos. O Messias vai fazer coisas extraordinárias. Aí vieram, então, os grandes. Vieram Jeremias, vieram Isaías, Oséias, o povo todo. Esses que se encontram no chamado Antigo Testamento. Eles tinham de vir antes. E Jesus no Evangelho vai falar, olha, eu tenho que fazer isso aqui para cumprir as Escrituras. Que Escritura é essa, gente? Eram os livros antigos que diziam o que Jesus ia fazer, o que o Messias ia fazer. Se Jesus diz, eu sou o Messias, ele tinha que cumprir a tradição que estava prometendo o que o Messias faria. Esses prepararam os corações dos judeus para o recebimento de Jesus. E aí, quando Jesus aparece, dizia ele, se tivesse olho de ver, ouvido de ouvir, ia sacar que ele era o Messias. É por isso que, na gigante obra, Paulo e Estevão, a gente vê lá a história do Estevão. O Estevão, ele era um judeu excelente. E a Isaías, por conta do Messias. O Estevão vai conhecer o Pedro, discípulo de Jesus. E quando ele começa a ouvir do Pedro o que Jesus fez, porque quando Estevão chega, Jesus já tinha sido crucificado. Estevão ouve e fala, é o Messias, é o Messias. É o Messias. E vai se tornar, então, um grande trabalhador e um dos primeiros a serem mortos por Jesus pela mão do, então, Saulo de Tarso. Então, os nossos corações, eles têm que ser preparados. O coração dos judeus foi preparado por quem? Pelos profetas. Prepararam o caminho para Jesus. E o último profeta, João Batista, preparou o caminho para Jesus. Perguntavam, João, você é o Messias? Não. Virá depois de mim. E eu não tenho capacidade de merecimento, eu não tenho altura para dar nó na sandália do Messias. Ele virá depois de mim. Jesus veio. Mas, naquela região, a gente não pode esquecer dos gregos. Se você olhar no mapa, que já é hoje, vai encontrar ali, pertinho o quê? A Grécia. E ao tempo de Jesus, os gregos estavam em todo o litoral do mar Mediterrâneo. Tinha grego, tudo que era lugar por conta do comércio. A língua grega e o pensamento grego. Jesus é o administrador do plano de Deus. Para os judeus, era importante os profetas anunciarem Jesus. Para os gregos, era importante que alguém preparasse o coração para a pregação de Jesus que viria depois. Paulo de Tarso vai se destacar como aquele que vai pregar para quem? O tal do gentio, ou seja, naquele caso, grego ou romano, quem não era
circuncidado. Quem não era do povo judeu era o gentio. E Paulo vai pregar para esse povo. Paulo vai para lá. Mas se o terreno não tivesse sido preparado, como é que Paulo ia fazer um monte de igreja por onde ele passasse? Tinha como? Tinha que ser preparado. E quem preparou? Os atores principais do nosso estudo. Sócrates e Platão. Aí tu entende. Eles vieram 400 anos antes de Jesus. Sócrates. 400 anos de Jesus. Para trazer ideias, das quais a gente vai falar algumas aqui, para preparar a alma de homens e mulheres de influência grega, para que quando os cristãos, os seguidores de Jesus, dessem o passo para sair do grupo dos judeus e entender, como está lá também em Paulo e Estevão, entender que Israel é a humanidade. O Messias não pode ter a palavra de vida eterna dedicada a apenas uma meia dúzia de pessoas, não pode, é para a humanidade. Ora, aquela humanidade falava grego, era o inglês da época, falava o grego. Então, por isso, vieram Sócrates, vieram Platão, para dar a base necessária para que quando Paulo chegasse, as almas estivessem preparadas para a imortalidade da alma, o amor à justiça, o amor ao próximo, a retidão de caráter. Então, a gente vê que esse plano ele tem etapas, ele tem fases. Bons espíritos são recrutados para trabalhos especiais. Sócrates teve um trabalho magnífico. Magnífico. Uma coisa que eu gosto, um parêntese aqui, uma coisa que eu gosto, eu sempre gosto e para mim é o que faz com que o nosso estudo ele seja mais interessante. Durante a minha fala, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, algum apontamento para fazer, se sintam totalmente à vontade, porque assim fica mais fácil de eu entender que aquilo que eu estou trazendo é útil, é relevante, ok? Então, muito bem. Vamos lá. Sócrates e Platão, eles vão ser importantes demais para o nosso pensamento. O modo como hoje nós, brasileiros, pensamos é muito influenciado nesses dois grandes pensadores. Mas eu não estudei filosofia, mas eu deixei de estudar no primário. Não importa. A gente pensa baseado muito nesses dois autores. Eles são tão grandes, eles são tão gigantescos que se pode dizer que em filosofia hoje, ou você critica ou você acompanha Platão. Ainda hoje. Só que estamos aqui para falar sobre consolo para nossas almas. E é nesse caminho que eu vou seguir. Kardec disse que Sócrates e Platão foram precursores, eles prepararam as ideias cristãs, e eu falei que eles vieram 400 anos antes para preparar o caminho de Paulo, por exemplo. Muito bem. Então, eu vou dizer para vocês aqui, essa obra, é pequenininha, mas ela é desproporcional em relação ao gigante que é o interesse dela. O compreender Sócrates. O autor faz um resuminho sobre os ensinos do Sócrates. Olha só,
Vê se não lembra Jesus, 400 anos antes. Sócrates estava certo que a alma é muito mais preciosa do que o corpo. Jamais é bom nem belo cometer injustiça. É impossível ser feliz quando se vive no mal e na injustiça. É melhor sofrer injustiça do que cometê-la. A melhor defesa é não cometer nenhuma injustiça. A justiça é mais forte do que a injustiça. Então, aqui algumas coisas sobre a mensagem do Sócrates, que você encontra eco no Evangelho. Esses dois espíritos, eles vão ser importantes, a gente vai ver o como que a doutrina espírita, ela nasceu com a ajuda direta desses dois espíritos. A gente vai chegar lá. Mas antes disso, falar sobre o capítulo. No capítulo, ou melhor, na última parte da introdução, a parte 4, Kardec pega 21 passagens do ensino moral de Sócrates e Platão. Aqui, um esclarecimento, né? Coisa de professor, sempre explica as coisas. Sócrates não escrevia. Não quero escrever. Escreve lá. Escreve. Jesus também não escreveu, não. Escreveu? Quem quiser, escreve aí, ó. Escreve nada. Sócrates nunca escreveu nada. Mas ele tinha um bocado de garotos, rapazes, que estavam muito interessados no que ele falava. Era esquisito porque Sócrates, os próprios discípulos falavam, era horrível. Era horrível. Tinha um olho esbugalhado. Estava totalmente fora, assim, do padrão de beleza. Andava descalço. Andava com um manto, dia e noite, o mesmo manto, não se interessava com essas coisas de apresentação. Não tinha posses. De alguma forma, ele estava numa situação de pobreza. Porém, ele era muito importante na cidade de Atenas. Uma das cidades mais importantes daquele período era Atenas. Um discípulo vai se destacar, Platão, discípulo dele. Discípulo. Muito bem. Muito bem. O Platão vai ser aquele que vai aprender com Sócrates, vai acompanhar Sócrates até o ano da morte. Sócrates morre em 399 a.C. Ele foi condenado, ele foi julgado por não acreditar nos deuses da cidade, corromper a juventude, criar novos deuses. Sabemos que os gregos da época acreditavam em vários deuses, né? Os que a gente aprende na escola, Zeus, Marte, pouquinha coisa, eles acreditavam um monte de deuses. E foi condenado à morte, bebendo veneno, cicuta. Ele ia beber. Muito bem. Platão acompanha os últimos suspiros do professor, do mestre dele. E, a partir daí, Platão vai começar a escrever o que ele aprendeu de ouvido ali, como os discípulos vão fazer com o ensino de Jesus. Jesus morre e vão começar os ensinamentos. Jesus falou isso, falou aquilo. Dali a um tempo, os discípulos vão começar a escrever. E vão chegar os evangelhos que a gente tem aqui. Mas os evangelhos,
entre o discípulo e a escrita demorou faz tempo. Platão foi mais fácil. Platão estava ali e ele começa a escrever. A gente sabe hoje, fofoca, a gente sabe hoje que nem tudo que Platão botou na boca de Sócrates era de Sócrates. Tu sabe como é que é marketing, né? É importante eu ter um bom garoto propaganda ou uma boa garota propaganda. Isso decide se o cliente vai querer comprar o produto ou não. Platão não era bobo nem nada. Começou a falar, Sócrates falou, sei o que, Sócrates falou. Quando você vê os livros de Platão, tudo é Sócrates. E Sócrates diz, e Sócrates falou, e Sócrates falou, e Sócrates falou. Os especialistas conseguiram distinguir uma coisa, olha só. Os primeiros livros de Platão, a chance de ter sido Sócrates é muito grande. Agora, os últimos é coisa do Platão. É coisa do Platão que botou na conta do mestre. Mas o que importa para a gente é que esses dois, Sócrates e Platão, trouxeram avanços muito importantes para a gente. Como eu falei, Kardec separa 21 trechos pequenos das obras. Como professor, se eu tivesse lá do lado de Kardec, eu ia falar, Kardec, bota o livro de onde você pegou isso aí para ajudar quem nasceu lá em 1980, vai se perguntar de onde tu tirou isso, Kardec. Mas eu não tava. Aí, a gente tem 21 trechos, não vou falar todos, vai ficar cansativo, mas importa você saber o seguinte, Kardec bota o trecho e aí ele comenta rapidamente embaixo se aquilo tem a ver com o Evangelho de Jesus, como aquilo tem a ver com o Espiritismo. Eu vou separar, eu vou falar o item, a passagem 7. Só a passagem 7. Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Estamos caminhando bem? Minha voz está indo lá atrás? Estou falando alto? Não? Beleza, olha só. A preocupação constante do filósofo, outra explicação. A palavra filosofia, acho que muita gente conhece, né? Filo, amigo. Sofia, conhecimento. É o amigo do conhecimento. O filósofo, para Sócrates, tá? Para Sócrates, o filósofo não sabe. Como é que não sabe? Para Sócrates, o filósofo não sabe. Quem sabe? O Deus. O Deus sabe. O ser humano não sabe. Humildade, né? Por isso, eu sei que nada sei? Eu sei que nada sei. Eu entendi que eu não sei. Você acha que tu sabe, mas eu sei que eu não sei. Então, só sei que nada sei. Porque eu não posso saber. Mas você é um filósofo. Não, eu não sei. Eu sei fazer pergunta. Mas eu não sei a verdade. A verdade é o Deus que sabe. E após a morte, teremos acesso a ela. Aqui, dentro de corpos de homens, mulheres, crianças, nós não sabemos a verdade. Então, a gente se aproxima dela, a gente é amigo dela, mas não a tem, não a domina. Isso é a filosofia para Sócrates. Mudou tudo. Mas, para Sócrates era assim. A preocupação constante do filósofo é a de tomar o maior cuidado com a alma. Preste atenção. Tomar cuidado com a alma, a nossa alma. Menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Aí a pergunta, desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? A gente vai morrer.
Eu não sei se eu vou envelhecer, mas eu sei que eu vou morrer, isso é certo. Ora, se é certa a morte, e se eu acredito na vida após a morte, diz Sócrates, ou melhor, a gente aprende com Sócrates, seria muito bom a gente cuidar da alma. O corpo merece cuidado, sim, mas sempre entendendo que o meu corpo é um meio. É um meio. É que nem quando a gente exagera o cuidado com o carro, quem tem automóvel. Cuidado com o carro. Diz que tem homem que tem mais cuidado com o carro do que com a esposa. Não, calma, calma. Melhor ir de Uber, deixa o carro aqui. Então, o carro é meio. O nosso corpo é um meio. Ele tem que ter o cuidado adequado à importância que ele tem para o nosso espírito. O nosso corpo não é pouca coisa. Porém, eu preciso sempre lembrar, o meu corpo serve ao meu espírito. Não pode ser o contrário. Cuidado com a aparência, fazer plástica, correr todo dia 5 quilômetros, tudo bem. A questão é, até que ponto isso pode atrapalhar o cuidado da alma? O cuidado com a alma. Para Sócrates, a filosofia é isso. A filosofia é te ajudar a entender o que é verdadeiro, separar daquilo que não é verdade. Porque se você está no caminho contrário à verdade, se você está no caminho da mentira, se você está no caminho da ilusão, você vai sofrer. Tua alma vai sofrer. Então é bom você aprender sobre a verdade para ser feliz. Para ter alma saudável. De repente, teu corpo não está saudável, mas a alma tem que estar saudável. Para Sócrates, filosofia era isso. E de onde veio isso? Dizia Sócrates que um Deus falava com ele. Ele ouvia a voz de um Deus. Como os gregos da época, eles adoravam várias divindades, a gente entende hoje com o Espiritismo, Kardec também vai falar isso, aqui na introdução, na quarta parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Platão escreve que Sócrates ouvia a voz de um Deus, é entender que é um espírito. Pode ser um anjo de guarda do Sócrates, pode ser um espírito superior, amigo do Sócrates, interessado no bem do Sócrates. O Sócrates falava que era um Deus. Daimonion, em grego. E esse Daimonion dizia o que ele não podia fazer. E o Sócrates seguia perfeitamente. Seguia. De modo que o Daimonion dava instruções para ele. E para o Sócrates, a filosofia era uma missão divina que ele tinha recebido com o objetivo de ajudar as pessoas no cuidado da alma. Então, a filosofia não é para a pessoa se empanturrar de conhecimento. Não. Não é para disputar com o outro e vencer o outro, não. A filosofia não é para ganhar dinheiro, não. A filosofia não é a alegria daquele que lê um bom livro, pensa e fica satisfeito com a sua pensação. Não. Para Sócrates, filosofia era uma forma de nós cuidarmos da nossa alma, desenvolvermos algum tipo de saúde espiritual, porque como a morte era certa e o Sócrates tinha certeza da vida após a morte,
Ele estava se preparando para o que ele ia encontrar após a morte. Já que ele tinha certeza, ele queria entrar na vida espiritual preparado para encontrar a verdade. E essa instrução aqui que eu separei, ela é muito pertinente para a gente, porque ela diz respeito a eu me atreveria a dizer que é o motivo pelo qual nós agora estamos às 8h32 no Centro Espírita Maria Madalena. A gente quer cuidar da nossa alma. A gente sabe que estamos no momento na condição de espírito dentro de um corpo, espírito encarnado. Esse espírito já existia antes de estarmos na barriga da mamãe. Antes do berço já existia um espírito, e após o túmulo, esse espírito ele vai continuar. E a gente precisa aprender a cuidar do nosso espírito. Eu falei cuidar do nosso espírito. Cuidar é uma palavra que traz também para a gente a ideia de carinho. É preciso ter carinho com a gente. Nós espíritas, em nome de uma sincera vontade de transformação, a gente tem uma tendência a errar na mão no que diz respeito à autocobrança. Os espíritos falam que nós precisamos ser duros conosco e indulgentes com o próximo. Vai estar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, isso não significa que nós, em nome da nossa evolução, devamos nos culpar, nos sentirmos pessoas inferiores, espíritos inferiores, inferior aqui no sentido de criatura que não merece perdão. É preciso perdão para o próximo e é preciso perdão para a gente. Precisamos desenvolver gentileza conosco. Também falhamos, também erramos, faz parte do processo de educação da nossa alma. Todo mundo na Terra precisa evoluir, está em evolução e nós também. É orgulho quando eu digo, eu não deveria fazer isso, eu não poderia fazer isso. Como não poderia? Se quem está do meu lado esquerdo falha e quem está do meu lado direito falha, por que eu que estou no meio não posso falhar? Isso é armadilha orgulhosa. Não vai te melhorar. Não vai. A falta de perdão no Evangelho, a gente viu no exemplo do Judas Iscariote. Mas ele vendeu Jesus certo e os outros discípulos correram. Fugiram. Consta que aos pés da cruz só ficou o mais jovem, João. É o que consta. Rapaziada toda deu no pé. Agora, o Judas, ele vai ter a consciência culpada, que vai levá-lo a acabar com a própria vida, numa autossentença, eu me sentencio o enforcamento, porque eu entreguei Jesus, eu não presto, eu não mereço respirar entre as pessoas. É o caminho que não nos presta, não nos interessa esse caminho. Porque Jesus não é palavra de vida eterna, não de morte. A gente tem que se apoiar em Pedro, que depois de negar Jesus por 3 vezes, vai ser tomado de coragem para defender a igreja, a comunidade cristã, levar a palavra de Jesus, mesmo sendo penalizado com torturas. Esse é o Pedro.
É o Pedro que Jesus vai chegar e vai perguntar para ele 3 vezes depois da morte. Jesus aparece para Pedro e pergunta: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Pedro negou 3 vezes e Jesus volta e pergunta 3 vezes para ele se era amado por Pedro. Está dando chance para Pedro. E quando Pedro responde sim, Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, eu sou o bom pastor, mas eu saí, eu preciso de gente para cuidar das minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das ovelhas, cuida das viúvas, das crianças carentes, dos bêbados, das prostitutas, das pessoas que vão ser apedrejadas, cuida dos leprosos, cuida. E Pedro cuidou até a sua morte. De modo que, quando eu falo de gentileza, é em relação a gente aceitar a nossa condição inferior. A gente está muito atrás na evolução. Porém, assim como a gente abraçaria um filho que cometeu o crime e que está na prisão, devemos também nos abraçar, mesmo nos momentos em que a gente desliza moralmente, porque é um momento. Mais à frente, haverá uma outra possibilidade de resgate glorioso das nossas almas. Voltando aqui ao texto, quando o Sócrates fala, Sócrates e Platão, falam sobre a gente ter cuidado com a nossa alma, nós vivendo em um mundo tão materialista, é para a gente ter atenção em relação ao que é mais importante na nossa vida, né? O que é mais importante? Disseram os espíritos que o espiritismo serve para fazer com que a gente entenda onde está o nosso verdadeiro interesse. Onde está o nosso verdadeiro interesse? Percebe? O espiritismo, ele não é uma doutrina onde você senta e vai ter alguém que vai falar o que você tem que fazer. Faça isso, faça aquilo, faça. Não. É claro que os bons espíritos vão dar os seus conselhos. Porém, o espiritismo, ele te dá abertura para você construir a sua jornada. Você é considerado pessoa capaz de pensar sobre a sua vida e de encontrar saídas para os buracos nos quais você se encontra. Sócrates disse, certa vez, que a vida bem vivida é aquela em que você está constantemente pensando sobre os passos que você dá. Não ser levado pela maioria, não ser levado por instinto, não ser levado pela preguiça, mas a cada passo que você dá, você tem consciência. Essa é uma palavra importante para nós espíritas, termos consciência. Consciência sobre a nossa existência, consciência sobre a nossa condição espiritual. A gente constrói isso. É aos poucos, nas leituras, nas orações, na nossa conversação com o nosso anjo de guarda. E Sócrates, como eu disse, seguia a voz de um bom espírito que dizia para ele o que ele não podia fazer. E ele era respeitoso, ele era fiel à voz desse espírito. Ah, mas eu não sou médico. É verdade. Apesar de não termos a chamada, não é todo mundo que tem a chamada mediunidade ostensiva, ver o espírito, ouvir, sentir cheiros, psicografar,
incorporar objetos que se movem, fogo espontâneo. Apesar disso, todos nós, todos os encarnados, temos a possibilidade de entrar em contato com espíritos. Nosso anjo de guarda, inclusive, a partir da oração, a partir do momento que a gente eleva o nosso pensamento. E a gente precisa, influenciado aí por Sócrates, perceber o como que, aliás, perceber não, né? Aceitar que nós podemos sim receber a boa influência dos amigos espirituais nos momentos de dúvida. E agora, eu vou para aqui, eu vou para ali, o que eu falo, o que eu faço? Nossa tendência é a impulsividade. A companheira ali falou do esbarrão. A tendência nossa é responder de modo imediato. A tendência nossa, em casa, é, havendo uma discussão, a gente responder de imediato. O melhor, no entanto, é, no momento da crise, você ter noção do seu momento espiritual, se você tem condição de, no momento que o sangue subiu a cabeça, se você tem condição de manter uma conversa, ou se é melhor você parar de falar, se é melhor você se afastar. Porque a experiência de vida nos diz: nunca tome uma decisão muito triste, com raiva ou eufórico. Nem na tristeza, nem na raiva, nem na euforia, porque vai atrapalhar. A chance de dar errado é muito, 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 muito grande. O juízo, essa parte daqui do cérebro, córtex pré-frontal, para funcionar, precisa de ali a gente tá com a pressão sanguínea estabilizada, autoconsciência. Porque a gente não vai conseguir ouvir o nosso anjo de guarda no momento de agitação. Quer dizer que ele está longe? Não, vai estar do teu lado, mas não ouve. A gente sabe. Nas brigas familiares, quando a gente se altera, às vezes tem alguém do nosso lado falando e a gente não ouve. Encarnado, tu não ouve. Imagina um desencarnado, que é um espírito superior a você, e que justamente por ser superior, a gente já tem dificuldade de fazer contato, conexão com ele. Então, finalizando aqui as nossas palavras, a gente entende que Kardec, ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo 2 filósofos por alguns motivos. Primeiro, no Livro dos Espíritos, quando você abre a primeira página, aí você olha aqui essa página inicial, vai estar lá escrito em cima, filosofia espiritualista. O Livro dos Espíritos é apresentado assim, filosofia espiritualista. Filosofia, beleza. Uma filosofia que tem consequências morais, fala de Deus, fala de reencarnação. Esqueci de falar que também, tanto Sócrates quanto Platão acreditavam que não só você, após morrer, continua vivo, mas a sua alma volta para cumprir missões. Fala-se muito sobre o mito da caverna. Esse aí, muito conhecido, é um grandioso momento poético, literário do Platão dizendo que havia uma caverna. E no fundo dessa caverna, onde não entra a luz, havia pessoas que estavam presas, acorrentadas, sentadas no chão, mas não sabiam que estavam.
nem acorrentadas, nem no fundo da caverna. E na frente delas, aliás, atrás delas, havia uma grande fogueira. E pessoas passavam atrás delas com objetos. A luz da fogueira batia nesses objetos que eram passados atrás. E essas pessoas acorrentadas viam sombras na parede da caverna. E aprenderam a dizer que as sombras eram a verdade. As sombras eram a realidade. Um dia, alguém se soltou. E foi andando. Daqui a pouco, saiu da caverna. Viu a realidade do mundo. Depois de algum tempo, teve misericórdia das pessoas que não sabiam que estavam presas, acorrentadas e sentadas no fundo da caverna. Ele desce. No que ele desce, ele fala, rapaziada, olha só, não é nada disso. Aqui é tudo sombra, tá tudo escuro, tá fedendo aqui, o negócio é lá fora, gente. Lá fora. Aqui lá fora, o que é lá fora? O trabalho que vai dar, miserável, sair daqui? Que negócio é esse? E esse homem foi morto. Porque dizia uma verdade. Incômodo. É o mito da caverna. Muito conhecido. Mas tem um outro que ninguém fala, que fala sobre a reencarnação. Chamado mito de Er. Mito de Er. Platão vai falar que teve uma guerra e um soldado é dado como morto. Aí ele tem, olha só, ele tem uma EQM. Não vai estar isso na Grécia de 2.500 anos atrás. Mas é uma EQM. Experiência de quase morte. O sai do corpo, vai para o mundo espiritual, entende sobre a reencarnação e consegue voltar ao seu corpo. Fantástico esse mito. Então, além da imortalidade da alma, também havia a questão da reencarnação. Como eu falei, em o Evangelho, em o Livro dos Espíritos, Kardec fala que é filosofia espiritualista. No Livro dos Espíritos, a gente vai ter perguntas, questões respondidas por Platão. Platão vai estar lá. Assinado, Platão. A gente vai ter aqui um texto chamado Prolegômenos. Prolegômenos. Essa é aquela palavra que o Divaldo falou, que quando ele estava começando como espírita, ele não entendia prolegômeno, baiano, prolegômeno. Aí perguntou para Joana de Ângeles, senhora, prolegômeno é o quê? É o que isso aí? Aí ela falou assim, quer saber? Procura no dicionário. Ah, gostou? Tu achava que falar com o anjo de guarda ele ia responder tudo? Procura no dicionário. Aí ele disse que teve de economizar um mês para poder comprar o dicionário. Ai, que coisa boa, dicionário. Vou encontrar o que é prolegômenos. Aí foi lá, P, PR, PRO, PROL, não tinham prolegômenos. Não tinham prolegômenos. Aí você pergunta assim, mas o João vai falar. O que é o prolegômeno? Procura no dicionário também. Agora é Google, né? Agora é Google, não tem mais dicionário, não. Prolegômeno, palavras iniciais. Palavras iniciais. E lá, no final, vai ter os espíritos que ajudaram Kardec. E olha só, o povo que ajudou Kardec. Cadê? Não está aqui. É no Livro dos Espíritos, não é o Evangelho, é o Livro dos Espíritos. Tem lá vários espíritos, né? Vicente Paula, tal, e está lá, Sócrates, Platão. Eles ajudaram Kardec. Foram espíritos que deram mensagens para ajudar na codificação. Então, são espíritos que têm ligação direta com o espiritismo. E estão aí no começo do Evangelho, porque eles
vieram antes, trouxeram instruções, ideias importantes para o que a gente está falando hoje. Porque é preciso ser justo com o semeador, mas também com o lavrador. E eles fizeram parte, Sócrates e Platão, do grupo de lavradores do espírito humano no planeta Terra. Eles foram muito importantes para onde a gente conseguiu chegar. Do mesmo modo que, se nós temos esse centro belíssimamente pintado, climatizado, com ar-condicionado, tem uma história. O centro tem quantos anos mesmo? O centro tem quantos anos mesmo? 96, daqui a pouco faz 100 anos. Daqui a pouco faz 100 anos. 100 anos de história. Há 100 anos atrás, teve gente cujo nome, ficou na poeira do tempo. Mas foram esses cujos nomes nós não gravamos na mente hoje, que foram os lavradores que prepararam o caminho aqui. Sócrates e Platão, há 2.400, 2.500 anos atrás, prepararam o caminho para a gente. Ok? Bem, era isso que eu tinha para dizer. Espero ter sido claro e feliz na forma e nas palavras trazidas, uma vez que Espiritismo é para a nossa iluminação. Espiritismo é para o nosso esclarecimento. Gosto muito dessa palavra. Esclarecer é tornar claro, tornar luminoso. Quando o sol chega, ele traz uma energia boa, porque ele vai fazer com que a vida ela possa se estabelecer. Quando a gente se esclarece, a gente coloca a vida na nossa vida. E o Espiritismo não é nada mais, nada menos do que vida da nossa vida. Obrigado pela atenção de todos. Passo agora a palavra para quem? Para quem que eu passo a palavra? Posso falar? Você falar? Por favor, João. Obrigada, viu? Obrigada pelos esclarecimentos na noite de hoje. Bom, pessoal, vamos tentar com a luz. Vamos lá. Descemos sobre nós, vibrando em nossa mente, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Os médicos, por favor. Oração do São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu levo a união. Onde houver dúvida, eu levo a fé. Onde houver erro, eu levo a verdade. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver tristeza, eu levo a alegria. Onde houver trevas, eu levo a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças. Prece de amor, Emmanuel. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas indo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, penso do bom Deus, que possa te encontrar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas indo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. Em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Seja graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso morte. Seja graças a Deus. Vamos agradecer as falanges socorristas de Maria, Francisco de Assis, Maria de Madalena, de Pádua, que eles possam nos abençoar, nos amparar para essa nova semana que começa no domingo, que a gente possa refletir contigo, tanto na vivência da terra, como fora do João, trazer para nós todo o discernimento, toda a paz do qual nós precisamos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, toda humanidade. Deus nosso Pai, que somos todo o poder e bondade, das forças daqueles que passam a tua situação. Dá luz àqueles que procuram a verdade, por o coração do homem, a tua ação e a verdade. Pai, ao viajou exterior dia, ao aflito a consolação, ao doente muito pouco. Pai, vai ao culpado arrependimento, ao espírito da verdade, à criança o guia, ao homem voltado. Senhor, que a nossa vontade se estenda sobre tudo o que achas. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a nossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem toda a paz, a esperança e a fé. Deus, honrar, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai de beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos.
ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subir até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pública, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, e para os nossos alvos, o espelho olho se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Bom, meus irmãos, para quem está assistindo live, nós estamos encerrando a transmissão e vamos dar continuidade aos nossos passos.